Esta é a história do dia da Rádio Observador. Onde está Navalny? Um dia normal na Rússia de Putin. О чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить iznutri. Depois de ter sido interrompida no ano passado por causa da guerra na Ucrânia, Vladimir Putin retoma esta quinta-feira a longa conferência de imprensa anual transmitida na televisão e também a linha aberta com perguntas de cidadãos russos. Uma grande encenação que se segue ao recente anúncio de que se irá recandidatar às eleições presidenciais de março e também à revelação de que se desconhece o paradeiro do dissidente russo Alexei Navalny. O que se espera do discurso de Putin? E onde se espera encontrar Navalny? A guerra na Ucrânia já não afeta a popularidade do presidente russo? Vou conversar com Pavel Elizarov, exilado político russo a viver em Portugal. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 14 de dezembro. Bem-vindo, Pavel Elizarov. Obrigado. O Pavel vive em Portugal desde 2013. Não pode voltar à Rússia porque tem um mandado de captura sobre si e até já esteve preso lá antes de sair do país. Continua a acompanhar a situação na Rússia? Sim, claro, estou a acompanhar e estou a trabalhar com várias fundações dos imigrantes russos que trabalham na direção de democratização da Rússia, que nós esperamos acontecer no futuro. Também tenho amigos presos e estou em contato com eles e estou, claro, muito preocupado sobre o que acontece com eles já e pode acontecer no futuro com eles. Já vamos falar também sobre a oposição possível na Rússia e também fora dela. E o que é que o Pavel espera ver nesta conferência de imprensa de Vladimir Putin? O presidente russo cancelou-a no ano passado por causa da guerra na Ucrânia, mas agora está a voltar à sua rotina habitual? Sim, na verdade não espero grandes notícias desta conferência, porque não vejo que Putin precisar de alguma coisa. Ele vai continuar, o que eu acho, nas mesmas questões sobre o Ocidente, sobre o perigo, sobre os problemas causados pelo Ocidente e também talvez vai falar sobre os problemas pequenos internos que ele pode resolver facilmente, como nas cidades ou problemas básicos. Como é que costuma ser esta conferência? Como é que ela é acompanhada na Rússia? Ela vai incluir também perguntas de jornalistas internacionais e outras enviadas por cidadãos. Como é que costuma ser este momento? Eu, na verdade, não acompanho muito, porque quase todos os anos é a mesma coisa, mais ou menos, com perguntas que podemos prever facilmente e também dentro da Rússia ninguém liga muito a isto e ninguém espera grandes novidades. É uma grande encenação, então. Exato, sim. É uma coisa como, por exemplo, na União Soviética havia pessoas a falar sobre o Partido Comunista, por exemplo, a falar sobre Lenin e foi uma rotina, basicamente. Então, até nem ouvi de ninguém falar sobre esta conferência, de meus amigos ou familiares ou conhecidos. Eu sei que vai acontecer, mas além disso, ninguém fala sobre isso, na verdade. Ela é dirigida a quem? É um público específico, mais rural, menos citadino? Como é que vê esta conferência? Sim, principalmente para os que acompanham televisão e principalmente as pessoas mais velhas, porque os jovens já estão todos no YouTube ou no Telegram, eles nem vejam notícias na televisão. Então, sim, para as pessoas mais velhas, não esquecer que Putin existe e que Putin ainda está a dirigir o país, basicamente. A Rússia vai ter eleições presidenciais no próximo ano. Não é propriamente uma surpresa, mas Putin anunciou que se ia recandidatar. Se ganhar, será o seu 5º mandato presidencial. Como é que vê estas eleições? Não são eleições, na verdade. Já há muitos anos é um evento chamado eleições. É uma coisa que é controlada por Putin e, por exemplo, até os candidatos que participam lá são eleitos, primeiro são eleitos por Putin.
ou que deixa participar, ele pode se candidatar. Então, é um evento, é como um referêndum de apoio ao Putin para mostrar que, sim, ele tem grande maioria a apoiar a guerra e ao seu estilo de governar, mas também não é referendo porque a contagem de votos é falsa e ele pode colocar lá o resultado que ele quiser. Como é que tem evoluído a popularidade de Putin no país? Disse que a conferência a que vamos assistir é dirigida sobretudo a um público mais velho, que vê televisão, e que a população mais jovem não quer saber. Consegue ter essa percepção? É muito difícil saber a verdade o que as pessoas pensam. 80 a 90% das pessoas não querem responder nem sequer a qualquer pergunta sobre Putin, sobre a guerra, e das poucas pessoas que respondem, obviamente tem a maior percentagem dos que dizem que apoiam. Mas também não sabemos se eles respondem a verdade ou não, porque a percepção das perguntas, e mesmo se for não muito direitas sobre Putin, mas as pessoas entendem, se a pergunta é: tu apoias Putin ou não? E eles estão com medo de responder a verdade se não apoiam, porque traz um perigo para eles. Agora, há um grande âmbito de medo por causa das perseguições, por causa de um like ou um comentário nas redes sociais, que as pessoas podem ficar presas. Então, há um medo. Mas mesmo as fontes oficiais, sociologistas de Putin, eles confirmam que não existe, que, por exemplo, há algumas semanas, um sociologista principal da Rússia, da FOM, disse que os apoiantes da guerra, mesmo os que apoiam a guerra agressiva, ele não disse nessas palavras, mas foi este sentido, que é entre 10% a 15%. O resto, sim, tem muitas pessoas, metade ou cerca de metade das pessoas que não querem a Rússia perder. Mas isto não significa apoio das ações militares ou apoio da política de Putin. É apenas um medo também do país perder e causar os danos para o bem-estar deles. E a economia russa? A guerra na Ucrânia e as sanções impostas pela comunidade internacional não tiveram o impacto esperado e a Rússia parece até ter normalizado uma economia de guerra. Exato, sim. Por exemplo, o orçamento do Estado russo para o próximo ano já inclui muito mais produção militar. Acho que cerca de 30% do orçamento é para destino militar. E as pessoas ficam cansadas disso, mesmo sabendo que as sondagens não são um espelho da sociedade. Há tendências que, obviamente, podemos ver que as pessoas ficam cansadas. E isto traz perigos adicionais para o regime de Putin. E isto é a razão principal, por exemplo, porque ele não faz mobilização de novo, porque isto vai causar um descontento muito grave. E já vemos, por exemplo, os protestos das mulheres, dos soldados que estão lá na guerra durante muitos meses, quando o próprio Putin disse que eles voltam, serem lá 2 ou 3 meses se voltam, mas ficam lá um ano sem prever o fim. E isto é muito pesado para eles e para as famílias deles. Então, é mais uma coisa que Putin vai ter que lidar com e traz mais perigos para ele. E acha que pode influenciar ou trazer mais cedo o fim da guerra? Por exemplo, imaginemos um cenário que é agora congelamento da guerra. O Putin pode fazer disto uma vitória. Porque, na verdade, a população da Rússia, eles não se preocupam sobre a Ucrânia, sobre as regiões novas. Ninguém quer mais território, na verdade. Não é verdade que os russos querem um império soviético de novo. É apenas uma fórmula que Putin usa para propaganda. E se, por exemplo, a Rússia perder agora alguns territórios, que do Donbass, por exemplo, Lugansk, a população da Rússia não vai se preocupar sobre isso. E Putin, mesmo como um pequeno território, ele pode proclamar uma vitória na guerra e continuar a oprimir e continuar no poder. Por exemplo, acabar a guerra na Ucrânia agora, a economia russa continua a produzir armas. E Putin vai precisar de algum momento, porque ele usa a guerra como um instrumento para continuar no poder. E pode começar uma nova guerra num país vizinho, na Geórgia ou Cazaquistão. Eu tenho certeza que existem estratégias para isso dentro da equipa de Putin.
Já voltamos à conversa com Pavel Elizarov, exilado político russo a viver em Portugal. Na segunda parte vamos falar sobre a oposição na Rússia e sobre um dissidente em particular, Alexei Navalny. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Pavel Elizarov, ativista russo a viver em Portugal. Pavel, nos últimos dias soubemos que a equipa que apoia Alexei Navalny, um dos principais opositores russos, não tem notícias dele desde o dia 5 de dezembro. Right now, he is completely alone and he is literally in the hands of people who once tried to kill him. Como é que recebeu esta notícia? É verdade, sim, e estou também muito preocupado sobre isso, porque quando nós sabemos onde está Alexei e nós recebemos notícias dele, pode significar qualquer coisa, ele pode estar morto, por exemplo. E não é a primeira vez que acontece isto, já com vários opositores ou presos políticos. Por exemplo, quando eles estão a ser transferidos de uma prisão para outra, eles podem desaparecer durante um mês ou mais. E isto é muito preocupante. E acho que isto é uma das formas usadas pelo regime para causar mais medo na população. Porque ninguém quer se colocar nessa situação. E menos pessoas se manifestam, inclusive nas redes sociais. E agora que Putin se prepara para se candidatar para um novo mandato, este desaparecimento não pode ser coincidência. Claro, porque coincidiu com um anúncio da campanha que o próprio Alexei Navalny fez agora há poucos dias. Logo no dia quando ele desapareceu, ele anunciou que lança uma campanha para as pessoas... Para as eleições, não é? Para votarem... Para votar em qualquer pessoa, menos Putin, mas também para promover a ideia que o regime de Putin faz mal para a Rússia e propagar as ideias de Alexei e da sua coligação. Como é que se pode fazer oposição ao presidente russo? Qual é que é a oposição possível dentro da Rússia? Esta questão não é fácil, porque ao longo dos últimos anos foi destruída basicamente a política na Rússia e depois foi destruída a sociedade civil. E este âmbito de medo, de repressão, não faz possível fazer qualquer oposição organizada dentro da Rússia. Há pouco disse que tinha amigos presos. Exato, sim. Por exemplo, o Ilya Yashin, o meu amigo, durante muitos anos está lá preso, mas continua a se manifestar nas redes sociais também. Só que ele está preso e não pode organizar qualquer movimento contra o regime. Basicamente, ele é sozinho e se manifesta. Eu acho que é um trabalho de longo prazo e é preciso criar uma imagem futura para a Rússia. Como aconteceu, por exemplo, durante a Guerra Fria, quando o Ocidente conseguiu criar uma imagem, um sonho para a Rússia, quando na altura a União Soviética a tornar-se um país democrático que traz muitos benefícios para russos, e este sonho ajudou a criar um regime democrático. Agora a mesma estratégia não funciona e durante este longo prazo vamos ter de repensar e recriar esta imagem, que não é fácil. Por exemplo, eu estive 3 vezes este ano em Bruxelas a falar com deputados europeus, com a Comissão Europeia, e eles próprios assumem que não têm uma estratégia para a sociedade civil russa e para a Rússia, inclusivamente. E acho este trabalho muito importante e é preciso focar nisso para criar esta imagem, para depois conseguir convencer a população da Rússia. A guerra fez com que muitos russos saíssem do país para também fugir à mobilização. Notou alguma diferença nos movimentos de oposição ao Kremlin fora da Rússia? Sim, por um lado, caiu um pouco em termos de, por exemplo, como uma mobilização em setembro,
do ano passado chegaram muitas pessoas para a Europa e há esperança que esta guerra pode acabar rapidamente e eles voltam para a Rússia e continuam a vida de costume. Só que agora no outro regime. Mas isto não aconteceu e não vai acontecer rapidamente. Então, agora esta oposição entre os migrantes está mais organizada, por um lado, mas tem menos pessoas que atualmente participam, porque a maioria dos migrantes estão mais focados nos assuntos pessoais, porque precisam de estabelecer nova vida na Europa, que não é fácil. Especialmente até agora. Chegou a Portugal depois de um período conturbado também na Rússia, onde corria perigo de vida. Já passaram quase 10 anos. Alguma vez sentiu que a sua segurança foi posta em causa? Eu primeiro mudei para a Ucrânia e na Ucrânia senti insegura porque na altura o presidente da Ucrânia foi Yanukovych, amigo de Putin, e já aconteceram situações perigosas. E mudei para Moçambique e depois mudei para Portugal. Em Portugal me senti muito seguro porque já sabia que é um dos países mais seguros do mundo e continuo a sentir assim. Só uma vez quando foi uma situação com os meus dados enviados pela Câmara Municipal de Lisboa para a Embaixada Russa e para o Ministério de Negócios Estrangeiros russo, quando eu percebi que há também perigo aqui, porque eu sei muito bem que o regime de Putin é perigoso e primeiro até pensei que ele pode ter alguns agentes aqui infiltrados no governo português, mas depois percebi que isto foi apenas uma situação de despreocupação, que logicamente quando não acontece nada no país não existe tanta preocupação de segurança. Mas continuo a sentir-me bem e seguro aqui. Tem esperança? Estou muito grato a Portugal por me receber aqui. Tem esperança de um dia voltar à Rússia? O que é que tem de acontecer para algo mudar? Sim, eu gostava de voltar. Agora está mais adiado porque não vejo isto acontecer nos próximos anos. Mas quando a Rússia voltar a caminho da democratização, que eu acho que inevitavelmente acontece, eu gostava de voltar também para ajudar com isso. Só que o regime está sempre mais duro e acho que mesmo se Putin morrer ou houver um golpe de Estado, a Rússia não consegue voltar logo a um caminho democrático. Então vai ter de passar de um período de transformação que faz o regime ditador mais suave e vai enfraquecer o regime para depois só acontecer a democratização. E então, só nessa altura é que eu vejo possível voltar. Obrigada, Pavel. Muito obrigado, eu. Pavel Elizarov é um exilado político russo que vive em Portugal há 10 anos. Esta foi a história do dia. A sonoplastia de Diogo Casinha. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.